Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. O cinema tem o poder de atravessar você. Não falo de explosões, efeitos especiais ou reviravoltas baratas. Falo de algo que se instala no peito, que você sente antes mesmo de entender. O peso de uma cena simples, a força de uma trilha sonora que arrepia, a história contada em um olhar ou em um soco. Hoje, grande parte do cinema é fast food, divertido no instante, mas já esquecido quando as luzes se acendem. Filmes sem alma, feitos para entreter, não para transformar. Então eu revi todos os filmes do Rock. E foi quase um choque. Não eram apenas cenas, eram pulsações de vida. Uma corrida solitária pelas ruas desertas da Filadélfia fazia meu coração disparar, como se eu corresse ao lado dele, respirando cada esforço, cada passo suado. Subir aqueles degraus de pedra, ofegante, com os músculos gritando e a cidade inteira silenciosa atrás dele, despertava algo dentro de mim que há muito eu não sentia. Uma mistura de esperança, urgência e força bruta que não se aprende em livros ou motivação barata. Rock não é só boxe, é resiliência pura. É a insistência silenciosa de continuar de pé quando a vida insiste em te jogar no chão. O mais surpreendente? Rocky Balboa não nasceu herói. Ele era apenas um homem comum, sem riqueza, sem contatos, sem talento especial, cobrador de dívidas de um agiota qualquer, lutando em ringues medíocres por uns trocados. Voltava para um apartamento caindo aos pedaços, paredes úmidas, sonhos mofando junto. Um lugar tão pequeno que parecia engolir toda a sua ambição. Mesmo assim, não se entregava. Transformava o fracasso em piada, arrancava o humor do próprio desgaste, encontrava beleza nas coisas mais simples, nas esquinas, nos gestos mínimos, nos detalhes que ninguém mais notava. À noite, passava em um pet shop para comprar ração. Era ali que encontrava Adrian, uma mulher tímida, quase invisível dentro de casacos largos e silêncios densos. Ela parecia existir em outro mundo, recuada, frágil, mas com uma força interior que só se revelava aos poucos. Rocky, com aquela mistura de vulnerabilidade e coragem bruta, tentava arrancar dela um sorriso. E talvez até então, aquela fosse sua luta mais difícil e mais humana. Porque conquistar o coração de alguém exige mais coragem do que qualquer soco que ele pudesse dar dentro de um ringue. O que impressiona em Rocky não é a força física, mas a força de continuar. Ele tropeça, erra, cai, mas levanta. Sempre. Cada golpe que leva, cada porta fechada, cada sonho adiado se torna combustível. Ele aprende a dançar entre a esperança e o fracasso, sem deixar que nenhum dos dois o paralise. E é essa persistência silenciosa e obstinada que faz de cada corrida, cada treino, cada luta, um espetáculo de humanidade. Não é sobre glória, não é sobre aplausos. É sobre provar para si mesmo que, mesmo comum, mesmo frágil, mesmo falível, é possível ser gigante em coragem. Rocky nos lembra de algo que esquecemos rápido demais. Heróis não nascem prontos. Eles se constroem no cotidiano, na dor, no cansaço, nos silêncios que ninguém vê. Ele nos mostra que a grande batalha não é contra o adversário no ringue, mas contra a vida que insiste em nos manter pequenos. Cada soco, cada respiração, cada sorriso arrancado de Adrian
É um lembrete de que a verdadeira força não está no físico, mas na persistência, na capacidade de se levantar quando o mundo diz que você não pode. Até que algo improvável aconteceu. Apollo Creed, o campeão mundial de boxe, viu sua luta principal ser cancelada e, em vez de se desesperar, decidiu transformar o problema em espetáculo. Não buscou outro adversário renomado. Inventou uma jogada de marketing, dar a chance a um desconhecido de enfrentá-lo no ringue. A terra das oportunidades, afinal. Que melhor maneira de conquistar os holofotes do que criar um conto de fadas moderno? O campeão contra o azarão. O invencível contra o invisível. E foi assim que o nome de Rocky Balboa apareceu na lista. Mas quando recebeu o convite, sua primeira reação foi recusar. Não se sentia digno. Não se sentia pronto. Como poderia um lutador de fundo de quintal, sem técnica refinada, encarar o homem mais temido do mundo? Era loucura. Seria triturado. Um espetáculo de humilhação. E ainda assim algo começou a se mover dentro dele. Essa era a oportunidade da vida. Rocky sabia que não precisava vencer Apollo. Não precisava levantar o cinturão. Bastava estar de pé ao final dos 15 rounds. Essa era a verdadeira vitória. Enfrentar o próprio medo, provar a si mesmo que podia resistir, que podia persistir, que podia se erguer mesmo quando todos esperavam que ele caísse. Isso não importa, porque antes eu era ninguém. Não diga isso. Padre, é verdade. Eu não era ninguém. Mas isso também não importa, né? Sabe, eu estava pensando. Não importa se eu perder essa luta, não. Também não importa se o cara abrir a minha cabeça. Porque tudo que eu quero é chegar até lá. Ninguém chegou até lá com doutrinador. E se eu chegar até lá, e o sino tocar e eu ainda estiver de pé, eu vou ver que pela primeira vez na minha vida, sabe? Eu não fui mais um bobo da vizinhança. E então, começou uma das jornadas de preparação mais épicas da história do cinema. Todas as manhãs, às 4:30 da manhã, sem reclamar, sem hesitar, Rocky levantava da cama. Quebrava ovos crus em um copo, engolia cada gema amarga como se fosse combustível para a alma. Depois, saía para correr. O frio da Filadélfia cortava a pele, cada músculo implorava por descanso, mas sua mente empurrava: não desista. Corria pelas ruas desertas, sozinho, enfrentando a própria sombra, como se cada passo fosse um soco contra a mediocridade. Voltava e mergulhava em séries infinitas de abdominais, flexões até os braços tremerem, socos desferidos contra pedaços de carne pendurados no frigorífico de um amigo açougueiro. Cada impacto ecoava no silêncio da madrugada. Cada gota de sangue nos dedos era um grito mudo. Estou aqui. Não vou me render. Não havia plateia, não havia aplausos. Apenas o som do próprio fôlego, da dor em cada músculo, da voz insistente na cabeça. Vai, continua. E então, num amanhecer enevoado, algo mudou. Rocky disparou pelas ruas com uma força inédita. Crianças começaram a correr atrás dele, como se sentissem o nascimento de um herói. Cada passo era um grito contra a mediocridade. Cada respiração, uma vitória sobre a fraqueza. Finalmente, diante da escadaria do Museu de Arte da Filadélfia, Rocky não hesitou. O frio cortava, as pernas ardiam, o coração pulsava como um tambor de guerra. Degrau por degrau, ele carregava o peso de toda uma vida de fracassos, humilhações e dúvidas. E no último degrau, ele explodiu em um gesto que atravessaria gerações. Ergueu os braços para o céu, desafiando o destino. Naquele instante, Rocky não era apenas um lutador de bairro. Era o símbolo de todos que já foram desacreditados, que caíram e ainda assim se levantaram. Não precisava de cinturão, não precisava de aplausos, porque ali, com os braços erguidos e o coração em chamas, ele já havia vencido a batalha mais difícil de todas: acreditar em si mesmo.
O grande dia finalmente chegou. O campeão mundial estava confiante, seguro de si, tratando aquilo como uma exibição. Para ele, Rocky era apenas mais um azarão, um nome esquecido na lista de lutas secundárias. Mas Rocky não estava ali por acaso. Cada gota de suor, cada manhã fria, cada soco dado em carne pendurada no frigorífico havia sido investimento para esse momento. O primeiro golpe bem dado de Rocky já fez Apollo perceber algo. Aquele ninguém tinha dentro de si algo que nenhum treino poderia ensinar. A trocação começou. Round após round, soco após soco. Uma tempestade de impactos que testava limites físicos e mentais. O campeão não conseguia derrubar Rocky. Cada queda que Balboa sofria, cada golpe que o atingia, parecia apenas reforçar sua determinação. Como aquele homem conseguia suportar tanta dor, tanto sangue, tanta humilhação e ainda se levantar como se nada tivesse acontecido? Rocky cuspia sangue, a visão turva, olhos quase fechados pelo inchaço. Mas round após round, ele permanecia de pé, desafiando todas as expectativas. Cada soco que recebia era uma prova silenciosa de que a força não se mede apenas no físico, mas na capacidade de resistir. A luta, que para muitos parecia rápida, para ele se tornava uma demonstração de resiliência, um épico silencioso de sobrevivência. Punhos cerrados, guarda levantada, cada golpe trocado ressoava como uma sinfonia de dor e coragem. Round após round, ambos os lutadores chegavam ao limite até que finalmente o gongo soou. A batalha terminou. Rocky não precisava de aplausos, não precisava de cinturão. Ele havia vencido a luta mais importante de todas, a luta contra si mesmo. Superou o medo, a dúvida, a dor, a angústia. Cada golpe que recebeu, cada instante que caiu e se levantou, cada respiração difícil no ringue era prova de sua grandeza silenciosa. Naquele dia, Rocky Balboa se tornou herói. Não do público, não das manchetes, não dos jornais. Ele se tornou herói de si mesmo. E é aí que reside a verdadeira vitória. Quando, mesmo ordinário, comum, frágil, você se ergue e prova, para o mundo e para si, que é capaz de se tornar maior do que qualquer obstáculo. Essa é uma mensagem que atinge o fundo da alma. A resiliência e a perseverança de um ninguém que, mesmo diante de todas as probabilidades, se levanta e luta até o fim, nos mostram que a verdadeira vitória não está em derrotar o outro, mas em vencer a si mesmo. Rocky não precisava de aplausos, de títulos ou manchetes para ser gigante. Ele já havia conquistado o que realmente importa. A certeza de que é capaz de suportar, de continuar, de se reinventar a cada queda. E é exatamente isso que nos define como humanos. A capacidade de transformar dor, medo e dúvida em coragem. Rocky, tropeçando e se levantando, nos lembra do que esquecemos em nossas próprias vidas. Que a força não está em nunca cair, mas em ter coragem de se levantar cada vez, mesmo quando tudo parece perdido. No fim, pouco importa quantos socos você levou, quantas vezes caiu, quantas portas se fecharam. O que importa é o round seguinte, o momento de se levantar, de continuar, mesmo sem plateia, mesmo sem glória. O impacto de um filme não está apenas naquilo que você vê na tela, mas no que ele desperta dentro de você. E por alguns minutos, enquanto Rocky ofega no topo da escadaria, sentimos que também podemos ser heróis de nossas próprias vidas, que cada obstáculo, cada fracasso, cada queda é apenas mais um round, e que a verdadeira vitória é, sempre, sobre nós mesmos.